tenha cancelado. Para quem trabalha, quem é das outras, cancelou, em termos sim, mas para quem é das outras cidades, continua tendo almoço na empresa. Para nós que somos aqui da cidade, para nós não. Então, para evitar esse tumulto no horário de meio-dia, né? Que não são poucos almoços, mas então, para evitar esse tumulto, os munícipes vão para casa. Vão para casa. Ah, mas tá certo, né? Porque daí diminui a aglomeração, né? E também deve ter feito vários horários de almoço, né? Também para diminuir a concentração. E a verdade para uma unidade é o deslocamento da refeição. Ah, também isso. Também isso. E enquanto 2 unidades cediam na unidade nova, ali na entrada da cidade, para o almoço, que daí tem 11h30, tem meio-dia, mas só para os que são de fora, então diminuiu bastante a rotatividade dentro dos restaurantes. Ah, isso, ó, boa alternativa. Tu vê, sempre se arranja, né, César? A gente vai se adaptando, vai tentando trabalhar e conseguir todas essas situações. Bom, pessoal, boa noite a todos. Terça-feira que vem, então, a gente vai ter o nosso simpósio de finanças, nosso 10º simpósio de finanças. Então, a nossa aula vai ser participar do simpósio, certo? Ela está sendo oferecida pelo curso de administração, mas é para todos os acadêmicos, né? E, então, para quem é do curso de Direito também, não tem problema nenhum de participar, porque é gestão, né, durante a pandemia. Então, o que as organizações estão fazendo para contornar essa questão, que, enfim, que ela é o real, né, nosso diário viver, né. Então, não é o que vai ser pós-pandemia, o que era, não sei o que, não, é durante, o que as organizações estão fazendo, né, para não fechar as portas, né. Então, vai ter na terça-feira vai ser um case de uma empresa muito interessante, que ela faz tudo de papel, né, principalmente carteiras de papel, de Montenegro, é um produto inovador, bem interessante. E na quarta-feira vai ser um bate-papo com representantes, então, uma empresa de logística, uma indústria e um comércio, né? Então, o que cada ramo está fazendo, como é que a sua empresa tentou resolver esses problemas para administrar e não fechar as portas durante a pandemia, certo? Então, assim, lá bem próximo da data, eu vou até colocar o link, vou colocar o banner também para vocês poderem acessar, mas principalmente quem não é do curso de administração, porque quem é do curso de administração, a gente está colocando no grupo dos alunos também, vai ter certificação, então, durante o evento, vai se colocar o link, onde o aluno clica, entra, preenche, né, e depois, então, vai receber o seu certificado, vai ser por noite o certificado, e serve como horas complementares, né, isso é muito importante, todo mundo precisa, tanto a administração, como direito, como outros cursos, né, enfim, mas cuidado sempre, quando preencher esse tipo de planilha, colocar todo o seu nome, porque é assim que vai sair. Aí não tem assim, professor, escreveram meu nome errado. Não, porque vai ser tudo via sistema, então ninguém vai digitar o nome de vocês. É aquilo que vocês escreveram. Se vocês escreveram só Kelly Regina, vai sair só Kelly Regina. Não vai ter o Menegaso,
né? Ou então Kelly Menegaso, professora, mas esqueceram Regina. Não, você que não digitou Regina, certo? E a mesma coisa no e-mail, né? Colocarem o e-mail que vocês realmente acessam para receber, né? Se digitar errado o e-mail vai voltar, e aí não tem como corrigir o e-mail, não se sabe, né? Certo, pessoal? Sempre que vocês participarem de um evento que tiver lá, diz assim, certificação, o certificado vai sair conforme o nome de vocês, ok? Bom, então, alguma pergunta quanto a isso? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Bom, nós vamos começar hoje nossa aula, como eu falei na semana passada, né, vai ser um pouco mais pesada, né, a gente vai falar sobre a teoria da produção e dos custos de produção. Para quem está na administração, já está lá na metade do curso, já viu esse tema em custos, né, em gestão de custos e tal. Então, vai ser uma recapitulação, mas também um olhar um pouco diferente, né? Um olhar mais para a economia. E quem não viu vai entender, né, de quanto isso é importante para a economia. Por quê? Né? Porque a questão de custos de produção, ela está ligada diretamente com a nossa oferta. Né? Nos livros, vocês vão ver assim, a teoria da firma, porque essa teoria ela é muito antiga, e antigamente se chamava firma, as empresas, organizações, instituição não até, mas firma, quando a empresa era privada, né? Hoje não se usa mais esse termo, e às vezes os mais novos, tá, que é firma, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, porque nos livros vocês vão ver a teoria da firma. Então, a lei da oferta é, recapitulando, né? Quanto maior o preço, maior os incentivos que os produtores têm para produzir. Por quê? Porque se cada vez cair mais o meu preço, o que vai me incentivar a produzir, a vender, se eu tenho menos lucro, né? Porque, ó, o objetivo econômico de uma empresa é maximizar seus lucros. O que é maximizar? O que é max? É mais. Então, o objetivo econômico de uma empresa é ter mais lucro. E o que é lucro? Lucro é receita total menos o custo total. Certo? Então, eu tiro tudo que eu gastei, o que sobrou é receita. De uma maneira, claro, mais genérica, assim, né? Então, por isso é importante entender da teoria da produção e de custos de produção, né? O que é a teoria da produção? A relação entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizados. Deixa eu ver que alguém está me pedindo para entrar aqui. E o custo de produção é a relação entre a quantidade produzida e os preços dos insumos. Veja, a teoria da produção é a quantidade produzida e a quantidade de insumos. Custos é a quantidade produzida e os preços desses insumos. Então, a teoria da produção é o processo de transformação dos fatores adquiridos por uma empresa em produtos. O que são esses fatores? São os insumos. É tudo que a gente utiliza para transformar em produto, né, para venda no mercado. Também se refere à oferta de serviços como transporte, atividades financeiras, comércios e outras atividades. Então, não é só o produto lá, o carro, a caneta, mas também o transporte, o serviço de transporte, né, o ônibus, o caminhão que leva o material, né, eu ofereço, o meu serviço é oferecer transporte. Tu quer
carregar de tijolos de uma cidade para outra, o meu transporte é o meu serviço. Atividades financeiras, da mesma maneira. Por quê? Porque o meu insumo é o dinheiro, né? E é transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Isso são atividades financeiras. Então, como é que é isso? E o comércio, entre outras atividades. O processo de produção envolve diversos insumos, também chamados de fatores de produção, né? Que combinados de forma a produzir o bem ou um serviço. As formas como esses insumos são combinados constituem os chamados processos ou métodos de produção, que podem ser intensivos, no caso de uma mão de obra, né, ou intensivos, pode ser intensivos em mão de obra, ou intensivos em capital, ou até em terra, né? Deixa eu ver que aqui tem alguém me pedindo para... Me pediram, mas já saíram. Então, aqui em forma de esquema, o que é insumos? É entrada, né? Insumos é mão de obra, capital físico, né? A área, que é a terra, matéria-prima. Então, ele entra dentro da minha organização, eu faço um processo, né? Um processo produtivo, e sai o output, que é bens e serviços finais. Então, qual é a escolha? A escolha da produção depende da eficiência. Nós, então, temos a eficiência técnica, o processo mais eficiente será o que utiliza a menor quantidade de insumos de produção, então, eficiência técnica, ou diminui a mão de obra, ou diminui a matéria-prima, ou diminui o capital, né? Por que ela é uma eficiência técnica? Por exemplo, se eu tenho um processo em que eu automatizo ele, reduzindo a mão de obra, eu tenho uma eficiência técnica. Eu automatizei uma máquina, por exemplo, né? Ou eu, melhorando o processo de uma máquina, eu utilizo menos insumos, menos matéria-prima, eu gasto menos. Então, eu tenho uma eficiência técnica aí. E a eficiência econômica, entre diversos processos de produção, pode se obter em determinadas quantidades de produto, é mais eficiente economicamente aquele que o realizar com menor custo. Nem sempre ser eficiente, ter eficiência técnica, é o mais econômico. Vocês entendem? Porque se eu fizer uma automatização, só que essa automatização vai requerer um investimento muito alto, vai consumir mais energia, por exemplo, né? E aí, eu dispenso mão de obra, porém, esse custo dessa automatização é maior do que se eu pagasse a mão de obra, pagasse mais 2 ou 3 funcionários. Então, ele tem eficiência técnica, mas não tem eficiência econômica. Então, também a organização, ele pode ganhar uma redução de custos a muito longo prazo, a muito longo prazo, né? Ou a mesma coisa, reduzir insumos. Para isso, eu preciso de uma máquina de alta tecnologia, eu vou reduzir insumos. Mas quando que eu vou recuperar todo esse investimento naquela máquina extremamente precisa? São muitos anos. Então, ela tem eficiência técnica, mas não tem eficiência econômica. A função da produção é a relação que mostra a quantidade física obtida do produto a partir de uma quantidade física utilizada de fatores de produção, que seriam os insumos, tudo que envolve a produção, energia, máquina, capital, matéria-prima. Portanto, o empresário que esteja utilizando a maneira mais eficiente de combinar os fatores
consequentemente, eu tenho maior quantidade produzida do produto. Então, quantidade é igual ao fator, que é insumos, né? A soma de todos esses insumos. Então, quantidade produzida, os fatores, eu vou somar tudo isso que eu usei para produzir aquela quantidade de produto. Simples. Eu fiz 10 canetas e eu consumi nessas 10 canetas. 2 horas de mão de obra, R$50 de matéria-prima, mais tanto de energia, mais tanto de não sei o quê, não sei o quê. Isso é simplesmente a quantidade produzida, né? Agora, nós temos os fatores de produção. Aí nós temos os fatores variáveis e os fatores fixos de produção. E ainda nós temos isso a curto prazo e a longo prazo. Então, o que é fatores variáveis de produção? Quem já viu isso em custos, beleza, né? São aquelas quantidades utilizadas que variam de acordo com o volume de produção. Por exemplo, quando aumenta a produção, são necessários mais trabalhadores e mais quantidade de matéria-prima. Então, por isso que ela é variável. Né? Agora, eu tenho os meus custos fixos de produção, são aquelas cuja quantidade não muda quando a quantidade do produto varia. Por exemplo, as instalações da empresa, as máquinas, ferramentas e a administração, que são fatores que só são alterados ao longo prazo. Por isso que uma empresa parada, mas se ela parou, ela não gera custos. Sim, ela gera custos, ela tem os custos fixos, né? Ou, por exemplo, uma empresa que eu estou abrindo, como a gente tem fama no país, né, que uma empresa demora muito tempo para ter autorização para funcionar. Eu quero abrir por exemplo, eu quero abrir uma loja. Eu não consigo abrir uma loja em uma semana. Às vezes nem um mês eu não consigo. Porque eu preciso, tem toda a parte de documentação, de autorizações e coisa e tal. Aí, eu invisto lá dentro, né? Eu estou construindo e tal. Aí tu pensa assim, quanto custa abrir uma loja? Me custa, por exemplo, lá R$50 mil entre estoque, fazer uma reforma na peça onde vou alugar, né? R$50 mil, te dou os R$50 mil, tá ferrado se eu gastar esses R$50 mil. Por quê? Porque eu vou ter um aluguel, por exemplo, todo mês. Eu tenho que contemplar, isso é custo fixo. Eu, abrindo a loja ou não abrindo a loja, eu tenho o custo fixo do aluguel. Eu vou ter que pagar a luz, nem que seja a taxa. Se é um prédio, eu tenho que pagar o condomínio. Então, são tudo custos fixos que, se a loja estiver aberta ou estiver fechada, ela vai ser cobrado. Vai ser, né, todos esses gastos. Então, agora, vamos supor aqui, se eu abro ali uma lancheria, o que é os meus custos variáveis? É a comida. Se eu tiver fechada, a comida, eu não gasto com comida, né? Agora, se eu tiver aberto, eu preciso fazer a comida, preciso as bebidas, enfim, né? Então, eu preciso disso para produzir, para vender, porque eu tenho clientes que vão consumir. Então, isso são os meus fatores de produção variáveis. E o que quer dizer a curto prazo, né, na economia? Na função de produção, quando alguns fatores são considerados fixos e outros variáveis. Identifica-se como uma situação a curto prazo, ou seja, curto prazo é o período em que pelo menos um fator de produção se mantém fixo. Por exemplo, curto prazo de uma fundição
será maior que o curto prazo de uma padaria, já que as instalações de uma fundição demandam mais tempo para serem alteradas do que as instalações de uma padaria. A gente já vai entender isso aqui. Longo prazo, quando todos os fatores em função da produção são considerados variáveis. Identifica-se uma situação de longo prazo. Então, qual é a diferença de uma fundição com uma padaria? O que é o fixo numa fundição? O maquinário, certo? E o que é o fixo de uma padaria? As máquinas também, né? É um custo fixo, ele não se altera. Eu não aumento o preço da batedeira todo mês e eu troco de batedeira todo mês. Na fundição, menos ainda. Mas a longo prazo, sim, eu posso alterar as minhas instalações. Então, a longo prazo, eu posso considerar tudo como fator variável. Não mais só a minha matéria-prima e minha mão de obra, né? Porque a curto prazo, a mão de obra também, se a padaria, ela vai variar conforme o movimento e as vendas, né? Então, a diferença de curto prazo de uma padaria, de uma fundição, é isso. Há 20 anos, em 20 anos, uma padaria pode mudar muita coisa, pode trocar todos os seus maquinários, todos, né? E não só os maquinários, como também a parte do atendimento, enfim, tudo pode ser variável. Uma fundição, 20 anos não é nada. São máquinas que você utiliza por muito, muito tempo, né? Então, essa é a diferença. Então, longo prazo, então são fatores de produção considerados, identifica-se a situação a longo prazo, é muito. Por que a gente considera tudo? Daqui a 20 anos, como é que eu vou fazer, por exemplo, os custos? Os custos fixos a longo prazo. Eu não sei quanto é que vai estar o maquinário daqui a 20 anos de uma padaria, né? O valor, ou que tamanho eu vou precisar. Então, eu vou ter que projetar tudo, vou ter que refazer tudo, por isso que ela se torna variável. Não tem como você deixar fixo. Professora, mas às vezes a padaria, sim, pode levar 20 anos, com certeza, e não mudar em nada. Mas a concorrência também está aí. E se você quer crescer, se você quer se manter, se você quer inovar com produtos novos, até no maquinário você tem que mudar ou acrescentar, né? Produto total. Gente, vocês me interrompem se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Produto total, produtividade média e produtividade marginal. Então, o que é produto total? É a quantidade do produto que se obtém utilizando os fatores variáveis. Mantém-se fixa a quantidade dos demais fatores. Então, é aquilo que eu produzi. Produtividade média do fator é o resultado do quociente. O que é quociente? Divisão. O que é fator? Lembra lá, média dos insumos. Então, produtividade média dos insumos é o resultado da divisão da quantidade total produzida pela quantidade utilizada desse fator. Então, no caso de produtividade da mão de obra, eu tenho a quantidade de produção do produto, eu lá produzi 10 peças, número de trabalhadores que utilizei para dessas 10 peças. Isso é a produtividade da mão de obra. A produtividade média de capital, então, essas mesmas 10 peças e o número de máquinas utilizadas para fazer essas 10 peças. Agora, esse número de máquinas eu posso transformar em valores monetários, né? Em valores monetários. Aqui, quanto que é o número de trabalhadores? Precisei de 2 trabalhadores a um valor de tanto. Aqui eu utilizei 1 hora a máquina no valor de tanto.
E o que quer mostrar a produtividade marginal? A produtividade marginal é o seguinte, ó, que você vai produzindo, vamos voltar aqui, produtividade da mão de obra, produtividade média, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Então, primeiro vou explicar o que é produtividade marginal. Produtividade marginal é a relação entre as variações do produto total e as variações da quantidade utilizada do fator ou dos insumos, ou seja, é a variação do produto total quando ocorre uma variação no fator de produção. A produtividade marginal é aquilo que você aumentou, acrescentou a mais, produziu a mais, acrescentando uma unidade de mão de obra. Ou, no caso de capital, a variação que você produziu a mais, aumentando uma unidade de capital. E no caso da agricultura, né, pode-se definir também a produtividade de fator terra. Então, a quantidade produzida numa área X e a produtividade marginal é a variação do produto ou a variação da quantidade que eu consegui produzir acrescentando uma unidade na área cultivada. Aí vamos lá para o gráfico. Então, o que ele me mostra, ó? Ele me mostra que se eu aumentar, por exemplo, aqui a minha mão de obra, eu produzo mais, eu produzo mais, eu produzo mais. Mas vai chegar uma hora que não adianta eu botar mais gente. Que se eu continuar acrescentando mais pessoas, eu não vou produzir mais. Às vezes, ao contrário, a produção cai e vai caindo e pode virar até negativo. Por quê? Por que vai cair essa produtividade? Porque eu não consigo produzir mais e eu tenho o custo daquela mão de obra a mais. Aqui, ó, de 4 pessoas, eu botei para 5, já caiu a produção para 6. Né? E aí, caiu para 8, aumentando para 6 pessoas. Caiu para 0, aumentando 7 pessoas. Do que? Da produtividade marginal, né, gente? Certo? Então, por que é importante economicamente saber disso? Por quê? Porque você pensa assim, mas olha só, eu tenho minha estrutura aqui. Imaginem vocês, uma coisa bem simples, que numa sala vocês têm ali 4 máquinas de costura, certo? E aí você tem uma fábrica de uniformes. Se eu tenho 4 máquinas de costura, eu posso ter 4 costureiras, certo? Então, eu tenho a mão de obra de 4 costureiras. Aí você tem, não, mas eu vou fazer o seguinte, para elas produzirem mais, eu vou acrescentar uma pessoa a mais no processo que vai cortar as peças e as outras só vão costurando. E claro que você vai criar um processo, ó, uma faz um tipo de costura, o outro prega os botões, o outro, sei lá. E aí você coloca mais uma pessoa. A produção aumentou mais, porque agora eles não pararam para cortar, eles só costuram. Diz assim, não, mas olha só, se eu pegar e botar mais uma pessoa para tirar a rebarba, ou identificar quem que está fazendo certo, que a costura certa é a costura errada, o costureiro vai checar menos ainda, vai poder produzir mais. Beleza, botou mais uma pessoa, então eram 4, passou para 5, passou para 6, aumentou a produção, porque agora eles nem checam mais, eles só costuram e tem alguém lá checando. Mas olha só, e se eu colocar alguém para ajudar o cara que corta os moldes, né? Então, eu tenho uma pessoa que risca e outro que corta. Então, vai aumentar a quantidade de peças para mais rápido para as pessoas costurarem.
Tá, só que as pessoas já estão no limite máximo delas costurarem. Então, o que vai acontecer é ter mais peças cortadas esperando que as costureiras façam a costura. Bom, não dá motivo para elas pararem nunca, porque sempre vai ter produto para elas costurarem. Só que daí, de 4 funcionários, eu tenho já 7, e a produção não aumentou. Eu continuo só produzindo X peças, que antes eu produzia com 6. Vocês estão entendendo? Então, essa variação, por exemplo, com as 4 costureiras, eu costurava 40 peças. Aí eu botei 5 costureiras, 4 costureiras e uma que corta a peça. Aí eu fui para 50 peças. Aí eu botei mais alguém para ajudar a conferir. Aí foi para 55 peças, ou 60, vamos deixar em 60. E aí eu botei uma 7ª pessoa. Veja, olha só, a variação entre a 6ª e a 7ª, então eu produzia 60, né, e quero produzir mais, mas eu continuo produzindo 60, então a minha variação, voltando lá aos 40, se aqui, ó, eu produzia 40 com 4, então a minha produtividade marginal era 40 dividido por 4 era 10. Aí eu fui lá, acrescentei uma pessoa e ela produziu 50, né? Então, a variação do produto de 50 menos 40, eu tenho 10 produtos a mais com uma pessoa. Por quê? Não, acréscimo, né? Então, eram 4, 5, 10, 5. Então, antes eu tinha 10, 5. Aí, eu produzo 6, eu boto 6 pessoas, eu boto 60 menos 50, vai dar 10. E acrescento mais uma. Então, eu já tenho 6 pessoas, 10 dividido por 6, já vai ser menor do que 5, né, que dava 2. 10 dividido por 5 dava 2. 10 dividido por 6, não vai dar nem 2, vai dar 1, alguma coisa. Agora, se eu tiver, por exemplo, 50, 60, né? Aí eu tenho 60 e produzo, por exemplo, nada mais, porque eu já cheguei no meu limite e tenho 7, então é 0 dividido por 7. Então, ali, ó, minha produtividade foi. Então, não vale a pena botar 7, no meu máximo é 6. É isso que a produtividade marginal quer explicar, né, em termos de mão de obra. Quando ela não aumenta nada a minha produtividade, ou ao contrário, às vezes ela é negativa, aí eu tenho que parar. Ali chegou o meu ponto limite. Da mesma maneira é aqui no capital. Aí, aqui no caso da Terra, né? Então, foi o caso aqui, ó, da curva, ó. A produção, ela pode até cair se você, no caso da produtividade, ela vai caindo. Ela vai chegar até no negativo, ó, no 0. Abaixo disso aqui, você está perdendo dinheiro. Comportamento, eu nem vou perguntar se tem alguma dúvida, porque para muitos isso aí é uma novidade, assim, né? Para outros não, já é bem mais simples. Mas são leis que vocês precisam saber, porque cada vez que vai se falar sobre produção, vocês vão ouvir na televisão sobre o custo de produção a curto prazo, rendimentos decrescentes, vocês conseguem, mas eu já vi isso, né? Não, aqui a gente não vai sair expert,
né, nesse assunto, mas vocês têm que ter noção disso. O que acontecerá à produção caso varie a quantidade utilizada de um insumo, mantendo-se constante o outro? Se adicionarmos a quantidade da mesma magnitude de um fator de produção variável e uma quantidade fixa do outro, os acréscimos de produção serão inicialmente crescentes, porém depois se tornam decrescentes, podendo inclusive assumir valores negativos. Então, a seguir ilustra como funciona a lei dos rendimentos decrescentes. Supomos que uma determinada área de terra para cultivar, fator fixo, já que a sua quantidade não pode ser alterada a curto prazo, o que introduza na produção sucessivamente um trabalhador a mais de cada vez. Quer dizer, isso é o variável, a introdução de um trabalhador é um fator variável, um fator fixo, que é a terra. Então, aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui a coluna dos trabalhadores, eu tenho aqui a coluna da produção, eu tenho aqui a coluna do acréscimo da produção provocada por o adicional de um trabalhador. E aqui a minha produção média por trabalhador. Bom, a gente inicia do zero, né? Nenhum trabalhador, nenhuma produção. Então, não tem acréscimo. Eu tenho um trabalhador. Esse um trabalhador vai gerar uma produção de 10. Qual é o acréscimo da produção? Os 10, né? Provocada por trabalhador, um trabalhador adicional. Não teve nenhum trabalhador adicional, então é 10. Qual é a média do trabalhador? É 10, porque é 10 de produção dividido por 1. Né? Então, a minha média de produção por trabalhador é 10. Agora eu adiciono mais um trabalhador. Então, eu tenho 2 trabalhadores e produziram 22. Opa, não dobrou só. Mais do que dobrou a minha produção. Então, qual foi o acréscimo da produção? Teve um acréscimo de 12. Por quê? 22 menos 10, é 12. E a média ficou em 11, que é 22 dividido por 2. Eu tenho uma média de produção de 11, mas eu tive um acréscimo de 12, na verdade. Aí eu introduzi 3 trabalhadores. Aí a produção foi para 36. Qual foi o acréscimo de produção em relação a 2 trabalhadores? 36 menos 22, eu tenho 14. Então, eu tive um acréscimo de produção de 14 unidades, por exemplo, né? Mas a minha média continuou quase que parecida, né? Uma média de 12. 36 dividido por 3 dá uma média de 12 por trabalhador. Mas dá a impressão aqui que com o terceiro trabalhador, ele produziu 14, teve um acréscimo, né? Aí introduzi 4 colaboradores, tive uma produção de 52. A diferença de 52 para 36 é de 16, então eu tive um acréscimo de 16. E tive uma média de 13. Beleza, aqui só está crescendo. Aí eu acrescentei o 5º trabalhador, aumentou a produção para 65, a diferença foi de 13. Opa! O acréscimo de produção teve um acréscimo, mas já não teve um acréscimo tão alto. Já começou a diminuir o acréscimo. E a minha média continuou de 13. Eu acrescento o 6º trabalhador, continua a produção aumentando, mas o acréscimo de produção começa a cair. Quer dizer, antes, a média de trabalhador era 13, agora já caiu para 12,9. Trabalhador, todos, a média de todos é que eles começaram a trabalhar um pouco menos. Aí eu acrescento um 7º trabalhador. A produção aumentou, mas o acréscimo da produção caiu.
ela podia ter continuado nos 16, né? Daí sim, daí 16, mas 16, ele está sempre aumentando. A minha média por trabalhador também caiu. E assim eu aumento para 8, minha produção continua aumentando, porém, o meu acréscimo vai para 8,5, minha média vai para 12, depois a minha média, eu aumento para 9 funcionários e a minha média cai para 11. Como estava lá com 2 funcionários. Agora eu tenho 9 funcionários fazendo a mesma média do que 2 funcionários. Com 10 funcionários, meu acréscimo é de 1. E a minha média é 10. É a mesma média quando eu comecei. Então, a minha produtividade começou a cair. Com 11 funcionários, até a produção caiu. Ah, porque deviam estar se batendo, né? Porque com 9 eu fazia a mesma coisa, né? E agora eu tenho 11, eu tenho 2 a mais. Na verdade, não acrescentou, diminuiu, já estou no negativo, né? E a minha média passou para 9. Então, analisando isso, analisando os dados fornecidos, observa-se que a introdução do primeiro trabalhando na produção fez com que esse aumentasse de 0 para 10. Portanto, acréscimo de 10. Com a utilização de 2 trabalhadores, a produção muda para 22, um acréscimo de 12 unidades. Com 3, aumenta para 14. Com 4, gera 52 unidades, com acréscimo de 16. Até esse momento em que a proporção terra-trabalhador ainda era grande, os acréscimos eram crescentes. A partir do 5º trabalhador, a produção aumenta e as taxas decrescentes, ou seja, os acréscimos de produção serão decrescentes. A partir do 5º funcionário, começa a cair, né? Porque o espaço da terra que cada trabalhador tem para trabalhar é cada vez menor. Essa redução relativa da produção do fator fixo atinge seu ápice quando é introduzido o 11º trabalhador, que passa a atrapalhar os outros, ao invés de ajudar, né, devido à limitação do espaço. Em decorrência disso, a produção diminui em vez de se elevar. Então, nós temos aqui um gráfico. A minha produção parece que eu estou produzindo mais. Não, realmente, eu estou produzindo mais, mas os meus custos estão mais altos. Eu vou ter menos lucro. Né? Então, não adianta eu produzir mais se lá no final eu vou ter menos resultado. E aí, vejam aqui, ó, a curva, olha só, eu aumentei aqui, porém, a produtividade marginal, ela subiu um pouco e caiu, e foi caindo e foi para o negativo. A produtividade média, ela foi aumentando devagarinho e depois foi caindo também. Então, aqui é o meu ponto, é aonde eu tenho maior produtividade. Então, é aqui que eu tenho que ficar. Então, se eu for lá na minha tabela, eu tenho que entender que aonde eu tenho a maior produtividade? Com 5 funcionários. A minha maior produção não é a minha maior produção. Eu produzo 65, mas a minha média por homem é a maior. Então, eu tenho que pegar outra terra, se eu quero produzir mais, para ter um bom resultado financeiro, gente. Não confundo com quantidade, né? Mas pensa, professor, eu produzia 65 e agora eu posso produzir 100. Tudo bem, realmente é 100, mas tu vai ter que pagar o dobro de mão de obra. E tudo aquilo que aquela mão de obra consome. A mão de obra não fica parada só. Né? Se ela precisa de materiais, tu vai ter que ter esses materiais. Se ela vai, vamos levar isso para uma indústria, são pessoas que estão consumindo luz, são pessoas que estão consumindo luz de uma máquina, desgastando as máquinas,
e no final do mês tu ganha menos. Então, não tem porquê. Por isso que é importante o empresário, as empresas saberem sobre isso. Qual é o meu ponto ótimo? Às vezes a gente comenta em aula, não, o ponto ótimo é esse aqui, porque depois já deixou de ser ótimo, né? Que daqui por diante eu estou perdendo dinheiro. Mas tu está produzindo mais, sim, mas eu não vou ter retorno. E a oferta, a base da oferta é quanto mais lucro, melhor. Mais eu vou querer produzir. Mas se eu ganhar menos lucro, por que eu vou produzir uma coisa que no final vai me dar em negativo? Quantas vezes vocês veem as pessoas lá labutando, trabalhando e correndo e não sei o quê, não tem sábado, não tem domingo, não tem isso, não tem aquilo, chega no final do mês, mas mal deu para pagar as contas. Por quê? Porque não está fazendo análise dos custos, que são importantes, porque se tudo isso vai se transformar em custos, não perca essa energia e esse dinheiro, pega isso, vai acrescentar, perca esse tempo pensando em outras maneiras de otimizar o teu processo, não simplesmente fazer, né, e aí perder tudo em pagamento, em insumos, que é gastar em insumos, né, que nem, às vezes, um restaurante, por exemplo, aumentou a minha, como se diz, um movimento da loja, né? Então, eu tenho que botar mais garçom, eu tenho que botar mais isso, eu tenho que botar mais aquilo. Só que não aumentou o consumo. Ou o consumo não aumentou na mesma proporção que os gastos que eu tenho. Vejam, se a minha população entra na minha loja, no meu bar e não consome, né, mas quer ser atendido mas eu tenho que dar aquele atendimento especial de uma coisa que ele não consome, ou em vez dele estar consumindo realmente produtos que têm um valor agregado, não está consumindo, tomando água. Então, mas no final do dia, no final do mês, eu vou ter que pagar aquele mundaréu de gente que estava lá, né? Os produtos que eu comprei, que eu tive de descartar, porque eram de perecíveis. Então, é nesse sentido. Não sei se eu estou sendo clara. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Comportamento da produção a longo prazo, né? Isso, então, é um comportamento a curto prazo, a longo prazo. A possibilidade no longo prazo do aumento de todos os fatores de produção, capital, trabalho e outros, pressupõe que a empresa pode alterar, inclusive, o tamanho de suas instalações, ou seja, a escala de suas operações. Na produção a longo prazo, a questão passa a ser o que ocorrerá com o volume produzido caso seja dado um acréscimo na proporção utilizada de todos os fatores, né, um aumento na escala da atividade da empresa. Aí, por isso que tem que fazer projeção, né? Ó, na produção a longo prazo, a questão passa a ser o que ocorrerá com o volume produzido, caso seja dado um acréscimo na proporção utilizada de todos os fatores. Bom, se eu aumentei todos os meus fatores, né, esses fatores vão fazer com que aumente também o volume de produção. Eu sei, porque eu posso estar falando de mão de obra que aumentou o preço da mão de obra, né? Eu estou falando de aumento da matéria-prima. Eu estou falando de compra de equipamentos que agora ficaram mais caros, mas para produzir a mesma quantidade. Daí tem que ver, né? Porque daí tudo é variável. Bom, mas se eu comprar um equipamento, esse equipamento vai me produzir muito mais. Então, eu tenho que fazer uma tabela
justamente para fazer as minhas simulações para ver se eu tenho um acréscimo ou não, proporcional a todo esse aumento. Se as quantidades dos insumos aumentarem numa dada proporção e a produção também aumentar na mesma proporção, teremos uma coerência de rendimentos em escala, né? Se eu aumentei tudo e aumentei minha produção, eu faço simplesmente uma projeção de tudo. Porém, se a produção aumentar numa proporção maior, ter-se-á rendimentos crescentes de escala. E caso ela aumente numa proporção menor, teremos rendimentos decrescentes. Quer dizer, se eu conseguir produzir mais do que tudo aquilo que eu investi na mesma proporção, então eu tenho um rendimento crescente. No entanto, se eu fizer todo esse investimento e produzir a menos, eu tenho rendimentos numa escala decrescente. E aí nós entramos em custos. Essa é a diferença, gente, de longo prazo a curto prazo. A curto prazo eu sempre vou ter alguns fatores fixos. A longo prazo, todos os fatores são variáveis, como eu disse, capital, maquinário, mão de obra, insumos, e aí é o que eu tenho que projetar em relação à minha produção, né? Então, custos de produção. O objetivo básico de uma empresa é a maximização dos seus resultados, né? Assim sendo, ela procurará sempre obter a máxima produção possível em face da utilização de certa combinação de fatores. Esse resultado pode ser obtido se alcançar um dos dois objetivos. Quais? Maximizar a produção para um dado custo total ou minimizar o custo total para um dado nível de produção. Isso quer dizer o seguinte, como é que eu consigo maximizar? Ou eu aumento a minha produção com as mesmas coisas que eu tenho, com o meu custo o meu custo não muda, mas eu produzo mais com aquilo que eu tenho, né? Então, eu tenho um custo vou inventar aqui, eu tenho um custo de 50 e produzia 40 peças, maximizar a produção é eu ter um custo de 50 e produzir 60 peças. Então, eu produzi mais com o igual, com o que eu tinha. Ou através da redução de custos. Minimizar o custo total para um dado nível de produção. Bom, tu gasta 50 para produzir 40 peças, tu continua produzindo 40 peças, mas agora tu reduz os custos. Tem que te custar, no mínimo, 35, no máximo, R$35, essas 40 peças. Então, eu reduzi em R$15, né? De 50 para 35, reduzi 15. Simplificando, podemos dizer que a empresa pode maximizar produzindo mais com o mesmo valor empregado ou produzindo a mesma quantidade com um valor a menor. Foi o que eu expliquei até agora. Então, custos totais. O que são os custos totais de produção? É a soma das despesas realizadas pela empresa com a utilização e combinação mais econômica dos fatores, por meio da qual é obtida determinada quantidade de produto. Os meus custos totais eu posso dividir em custos variáveis e os meus custos fixos. Então, meu custo total é a soma dos meus custos variáveis totais, mais meus custos fixos totais. Isso é o meu custo total. O que são custos variáveis? Parcela dos custos totais que depende da produção. E por isso muda com a variação do volume da produção. Exemplo, folha de pagamento, gastos com matéria-prima, na contabilidade privada são chamados de custos diretos. Custos fixos corresponde à parcela dos custos em que independe da produção. Exemplo,
aluguéis, iluminação. Na contabilidade empresarial, também chamados de custos indiretos. Lembra lá que eu falei da loja? Tu trabalhando ou não trabalhando, tu tem que pagar o aluguel da loja. Tu trabalhando ou não trabalhando, você tem que pagar o condomínio da loja. Né? Então, quanto mais demorado eu tenho para abrir uma loja, mais despesas eu tenho gasto, e não entra. Custos totais de curto prazo são caracterizados por serem compostos de custos fixos e custos variáveis. Agora, custos a longo prazo, né, são formados unicamente por custos variáveis, como eu já expliquei antes. Como lá no futuro eu não tenho como fixar um valor, tudo é variável, né? Ou seja, a longo prazo não existem fatores fixos de produção, inclusive a planta ou o tamanho da empresa, que normalmente é considerado custo fixo, ele fica como custo variável. E aqui, como se calcula, né? Custo total médio é obtido por uma divisão do custo total e a quantidade produzida. Quer dizer, eu gastei 50 e produzi 40. Então, 50 dividido por 40, cada peça, né, o custo por médio por peça é de R$ 1,25. Opa, então eu já sei que essa caneta me custa, no meu custo médio, é de R$ 1,25. Se eu tenho um cliente que me quer comprar caneta por R$ 1,30, qual é a minha margem de lucro? De 0,5 centavos. Então, isso a grosso modo, né, gente? Porque depois tem outras despesas, mas enfim, eu estou falando no geral, meus custos totais. Pô, vale a pena? Quantas canetas eu terei que fabricar para ter um retorno? 5 centavos. Né? Então, às vezes, as pessoas se empolgam pelo volume que um cliente quer fazer e te dá um preço extremamente estrangulado. Diz assim, mas eu vou ter ali, ó, 0,5, né? Vou ter 5 centavos vezes, vamos lá, 1.000 canetas. Eu tenho R$ 50, 1.000 canetas. Qual é o cliente que compra 1.000 canetas? Claro, um cliente grande que vai distribuir para suas redes, por exemplo, esses bancos que têm várias unidades, que vão dar para os clientes e tal, mas R$ 50. Quantos dias eu levo para fazer 1.000 canetas? Né? Quanto tá aí, se eu ainda tenho que levar em conta que se me acontecer algum probleminha na máquina, da qual eu preciso fazer a manutenção, já foi toda a margem de lucro para o espaço. Né? Então, enfim, temos então aqui depois custo fixo médio. Então, eu posso fazer só do custo, a média do meu custo fixo por peça. E depois eu tenho o custo variável, a média do custo variável. Quanto me custa, quanto é o custo variável por caneta? Quanto é o custo fixo por caneta? Eu posso, então, desmembrar o meu custo médio pelo meu custo fixo, o meu custo variável. Tudo isso, mas por que a gente faz tudo isso? Gente, para saber aonde que eu posso mexer, aonde que está me consumindo mais. Meu custo fixo está muito alto, o que eu posso mexer? Bom, custo fixo ou custo indireto, né, é tudo aquilo que não envolve a minha produção.
E aí, por exemplo, no simpósio de finanças, que a gente está falando em gestão durante a pandemia e não fechar, vocês acham que as empresas não entraram direto nessas planilhas de custos? Aonde que eu posso enxugar? Aonde que eu posso, né? Tá ali o César falando, né, em termos de almoço. Bom, não posso juntar aquele monte de gente no refeitório. Eu vou ter que deixar eles irem para casa, quem mora na cidade, ir para casa almoçar. Mas para aí, quanto tempo leva? Minha empresa fica num bairro, os funcionários chegam a morar lá no outro lado da cidade. Quanto tempo ele leva? Porque daí eu tenho que, no mínimo, dar um transporte para ele, dizer assim, não, eu vou levar de ônibus, nós vamos fazer uma rota, vamos largar vocês e depois vou pegar vocês, porque exigir que o funcionário tenha uma bicicleta e saber andar de bicicleta, ou que ele tenha uma moto, ou que ele tenha carro, enfim, né? Ela teria que também oferecer certas alternativas. E aí, mas eu não vou poder dar uma hora de almoço, porque o ônibus até atravessar a cidade, ele leva 45 minutos. Então, o funcionário vai ter 15 minutos para comer, e o ônibus, como é que ele volta? Né? Então, assim, não, vou ter que dar 1h30 para ele almoçar. Então, como é que eu vou fazer? Vai aumentar meus custos, porque a minha produção, uma hora eu vou parar, vale mais a pena parar a máquina, e aí todo mundo começar e trabalhar rápido, ou deixa a máquina rodando com a metade da equipe, com o risco de gerar refúgio, gastando a energia igual como se tivesse a equipe inteira, né? E assim, tudo isso tem que ser pensado para quê? Para eu reduzir os meus custos, né? É nessas horas que a gente começa a abrir o custo variável da mesma maneira, né? Precisa passar 2 mãos de tinta, mas e se eu, com o meu fornecedor, desenvolver uma tinta mais resistente e aí aplicar só uma vez? Eu ganho tempo, eu reduzo matéria-prima e ela seca mais rápido. Então, o meu processo anda mais rápido. E isso é reduzir custos. Opa, mas depende do preço da tinta também. Vai depender do preço da tinta. De repente, a tinta é tão cara que vale mais a pena passar 2 demãos, utilizando 2 vezes o processo, utilizando mais tempo, de tão caro que é aquele produto. Daí vem lá aquela questão da eficiência, né? A eficiência tecnológica ou a eficiência econômica. Custo marginal é dado pela variação do custo total em resposta a uma variação da quantidade produzida. Então, é a diferença, esse triângulo aqui é o símbolo da diferença, né? De custos, da variação de custos total com acréscimo de uma unidade na produção. Eu acrescentei, produzi mais uma unidade, quanto que variou o custo? Ó, exemplo, o custo para a produção de 5 unidades de um determinado produto é R$50. Se produzir 6 unidades, passa para R$55. Então, eu tinha 50 dividido por menos 55, eu tenho 5. Eu tinha 5 unidades. Opa, cadê meu mouse? E 6. Eu tenho, meu custo marginal foi de 5. Quando o custo marginal de cada produto adicional for exatamente igual ao custo médio, custo de cada produto produzido, este não está nem aumentando e nem diminuindo. A partir do ponto onde o custo marginal se situa acima do custo médio, ele começa a puxar o custo para cima. Em relação a esses custos, pode ser melhor entendido na tabela a seguir. Quer dizer, se eu pegar os 50 e dividir por 5, o meu custo médio vai ser de 5. Eu aumentei um produto e foi para 55,
o custo continuou 5. Então, não houve nem aumento e nem diminuição. Não houve nada. Se aqui fosse para 6, então aumentaria o custo médio, marginal, o custo marginal, né? Então, se o custo marginal ficar acima do custo médio, que é 5, ele começa a puxar o custo para cima. Então, ele vai aumentar os custos. Aqui está um exemplo dessa tabela. Vamos lá. Ó, produção total. Uma peça. Ó, aqui, custo fixo. Veja, eu não estou produzindo nada, mas eu já tenho custo. Se eu não produzir nada, eu não tive custo variável, 0. Então, o meu custo total é o meu custo fixo mais o meu custo variável, que é a densa. Quando eu produzo uma peça, eu continuo tendo custo fixo de 10, daí eu tenho um custo de 5, um custo variável. Então, o meu total de custos é de 15 por peça. A média do custo fixo é 10, porque a média é sempre dividido pelo número de produção. Então, 10 dividido por 1 é 10. O custo variável é 5, porque 5 dividido por 1 é 5. O custo médio é 15, porque 15 dividido por 1 é 15. O custo marginal por produto é a variação do 4 dividido pela variação do 1. Antes era 5, antes era 10, né, o meu custo total, menos 15, eu tenho um custo de 5, dividido por 1, que é a variação de 1 menos 0, continua sendo 1, eu tenho um custo marginal de 5. Mas o meu custo total é 15. Então, o meu custo marginal está mais baixo que o meu custo total. Se eu fizer 2 peças, mantendo o meu custo fixo 10, meu custo variável aumentou para 8. Ó, eu dobrei, eu fiz 2 peças, mas não custou o dobro, né? Foi para 8. Então, meu custo total foi para 18. A média do custo fixo, agora sim, 10 dividido por 2, por 2 peças, cada peça teve R$5 de custo fixo e R$4 de custo variável, porque o meu custo variável foi 8 dividido por 2 dá 4. O meu custo médio foi 9, porque o meu custo total foi 18 dividido por 2 dá 9. E o meu custo marginal foi 3. Por quê? 18 menos 15 é 3. 2 menos 1 é 1. Então, é 3 dividido por 1 dá 3. 3 peças produzidas com o mesmo custo, o custo variável foi para R$10, produzindo 3 peças, então eu tenho um custo total de R$20, sendo que a média do custo fixo foi para 3,33, a média do variável também, e a média, o custo médio foi de 6,7. E o custo marginal foi para 2. Caiu também, porque foi 10 menos 8 dividido por 1, porque é 3 menos 2, vai dar 2. E assim vai indo, ó. Com 4 peças, eu tenho um custo variável de 11, então eu tenho um custo total de 21, eu tenho um custo fixo de 2,5, eu tenho um custo variável de 2,75, eu tenho um custo médio de 5,25 e tenho um custo marginal de 1. Na quinta peça, eu tenho 10 no custo fixo, 16 no custo variável, eu tenho 26. Eu tenho uma média de custo fixo de 67, continua caindo. Eu tenho uma média variável de 2,67, opa, já aumentou. Eu tenho um custo médio de 4,33 e tenho
um custo marginal de 3, já aumentou. Então, com 6 peças, eu tenho um custo marginal, com 6 peças, eu tenho um custo marginal igual a de 2 peças. Na 7ª peça, eu tenho um custo variável de 20, ficando R$30 de custo total, uma média de 4,43 do custo fixo, a média do custo fixo, 2,86 de custo variável, 4,29 de custo médio, e meu custo marginal foi para 4, que quer dizer o quê? Que é 30 menos 26 dá 4, dividido por 7 menos 6 por 1 dá 4. Fazendo isso, eu vejo que se eu produzir 8 peças, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter, pode ser entendido, não, aqui nessa tabela aqui. Deixa eu tá. A partir do ponto em que o custo marginal se situa acima do custo médio, ela começa a puxar os custos para cima. Então, vejam, ó, os custos médios, ó, já começam a ter 4,38, 4,56, 4,8, 5,9. Então, o meu ponto de equilíbrio é produzir 7 peças. A partir da produção de 7 peças, o meu custo começa a aumentar. Se o meu preço não aumenta, eu começo a perder a minha margem de lucro. Eu cada vez menos lucro, até, né, não ter mais e ficar trabalhando para pagar as contas só, né? Então, a maximização dos lucros. A empresa tem como objetivo a maximização dos lucros. Quanto mais, melhor. Ou seja, a diferença entre a receita menos os custos, eu tenho o meu lucro total. A empresa, desejando maximizar seus lucros, escolherá o nível de produção para a qual a diferença positiva entre a receita total e custos seja a maior possível. Define-se como receita marginal o acréscimo total da empresa quando esse vende uma unidade adicional ao seu produto, do seu produto, né? Então, qual é o raciocínio? Quando uma empresa esteja com uma produção em que a receita marginal supera o custo marginal, o empresário terá o interesse em aumentar a produção, porque cada unidade adicional fabricada aumenta o seu lucro, já que sua receita marginal é maior que seu custo marginal. Quando o nível de produção tem uma receita marginal menor que o custo marginal, o empresário fabricará a quantidade de seu produto no ponto em que o custo marginal é igual à receita marginal. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio representa o nível de produção em que a receita total é igual ao custo total, a partir da qual a empresa passa a gerar lucro. Então, tá aqui, ó, o gráfico. Então, aqui é minha receita, certo? Aqui são os meus custos totais. Aqui o meu custo fixo, ele nunca muda. Aqui é que muda, né? Mas, nesse ponto aqui, antes disso aqui, eu tenho mais custos. E aí eu não vou ter resultado positivo. É a partir daqui que começa o meu resultado positivo. Por isso que produzir 2 canetas, por exemplo, pode não ser nada lucrativo, mas produzir 1.000 canetas ou 500.000 canetas também não. Então, eu tenho que achar o meu ponto de equilíbrio e saber até
a partir de onde que eu tenho que produzir? Opa, eu tenho que produzir a partir de 500 canetas. Eu não posso pegar pedido menor que 500 canetas, por exemplo, tá? Porque daí eu só tenho prejuízo. No entanto, né, e a partir daí, então, das 500 ou das 1.000, enfim, eu tenho que saber qual é, por exemplo, uma loja de roupas, é a mesma coisa. Quanto que eu tenho que faturar por dia, né, para eu pagar todas as minhas contas? Bom, eu tenho que faturar tanto no dia, para ter tanto no final do mês, para eu pagar minhas contas. Então, esse é meu ponto de equilíbrio. Eu não posso deixar de faturar em vendas, né, sei lá, 10 mil reais por dia. Isso não é meta no sentido de que eu quero crescer, isso é meta para sobreviver. Com 10 mil, faturamento de 10 mil por dia, né, daí você assim, não, mas só um pouquinho, gente, eu nunca vou conseguir faturar 10 mil todos os dias, porque na segunda eu tenho menos movimento, no sábado, na sexta e no sábado é que eu tenho mais movimento, então você vai pegar 60 mil na semana, e você divide, né, bom, tem que faturar 20 mil ou 15 mil na sexta e 15 mil no sábado, e nos outros 4 dias tu divide os outros que eu disse 60 mil, né, os outros 30 mil nesses outros 4 dias. Mas você tem que ter 60 mil na semana, certo? Porque no final do mês tu não paga aluguel, funcionários, os boletos da matéria-prima, que são as roupas que você vai vender, os impostos, o não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acima disso, aí a gente está falando de lucro. No entanto, se eu começar a vender acima, dizer, mas para aí, se eu com 4 funcionários, eu estou conseguindo vender 60 mil, vou botar 5 funcionários. É mais um funcionário para vender. Aí eu boto mais um funcionário, depois mais um funcionário, vai chegar lá nos 8 funcionários, que eles estão se batendo, né? E um querendo tirar o cliente do outro, gerando um mau atendimento. Você tem que pagar, se ele tem o salário base, mais o que ele tem de comissão, mas só o salário base que tu pagava 4, tu tá pagando agora 8, então, de repente, não vale a pena, porque tu tá faturando, mas não tá faturando o suficiente para realmente ter a maximização dos teus lucros. E aqui, então, a tabela, né, que mostra em termos de receita, ó, produção, vendas, dia. Da mesma maneira, ó, eu tenho a produção de vendas do dia, eu tenho o custo total, eu tenho o preço unitário, quer dizer, eu vendi uma peça com preço unitário de 5, um custo de 15. Lembra que eu falei lá? Então, eu tenho uma receita de 5. Eu não pago, o meu lucro é menos 10, eu fico devendo. Meu custo marginal é 5, a minha receita marginal é 5. Aí eu vendo a produção e venda de 2 peças, aqui, a um custo de R$18, um preço unitário de 5, então 2 vezes 5 dá 10, continuo com um déficit de R$8. Aí com 3, eu tenho uma venda de 15, tenho um déficit de menos 5. Com 5 peças, a um custo de R$23, eu tenho uma receita de 25, me sobra 2. Opa, aqui eu comecei a ter um singelo lucro de R$2, num custo marginal de R$2 e uma receita marginal de R$5. O ideal é que o meu lucro seja igual à minha receita marginal, né?
Então, eu já sei que com 5 peças, eu tenho que partir de 5. Se eu vender menos que 5, eu estou ferrado. Eu vou ter dívida no final do mês. Né? Vai ser, meu saldo vai ser negativo. Vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, vou ter que tirar dinheiro do banco, vou ter que fazer empréstimo, porque eu não consigo pagar minhas contas. Aí eu vendo 6, aí eu vendo 7. Quando eu vendo 8 peças, a R$35 de custo, dá R$40 a receita, então eu tenho um lucro de R$5, num custo marginal de 5, numa receita de 5. Quando eu vendo 9 peças, a um custo de 41, eu tenho 45 de lucro, a minha margem já diminuiu, ó. De 5 passou para 4. O meu custo marginal aumentou, de 5 aumentou para 6. Então, qual é a conclusão? Vender mais do que 8, eu já começo a ter, vai me diminuir o meu lucro. E, ó, eu vendendo 11, tendo um custo de 56, eu já estou no negativo de novo. Vejam como é em todos os negócios, todos deveriam de fazer isso, para saber o quanto que ele precisa vender, qual é o mínimo que ele precisa vender, e quando ele começa a perder dinheiro. Por quê? Porque daí ele tem que mexer aqui, ou nos custos totais, né? Tem que mexer aqui nos custos, eu tenho que baixar esse custo para eu ter um lucro maior. Olha, eu tenho R$56 de custos e vendo a 55, professora, mas aumenta o preço, mas se o mercado ditar o preço, eu não tenho como aumentar. Então, eu tenho que reduzir meus custos aqui, porque eu já não tenho mais lucro. E, às vezes, é por isso que as empresas se perdem, né? Se perdem e não sabem por que estão endividados. Né? Analisando essa tabela. No caso da tabela, somente vendendo 5 produtos é que a empresa começa a ter um pequeno lucro. Isto é, vendendo somente 4 produtos, ela não irá se manter e ficará com dívidas. Vendendo somente 5, ela terá um pequeno lucro, podemos afirmar que seria o ponto de equilíbrio. Vendendo 8 produtos é onde ela irá atingir o máximo do lucro. Vendendo 11 produtos, ela voltará a ter prejuízo devido ao custo total que sobe. Aí, o que acontece, né? Aí a gente vai lá, daí a gente vai entrar lá em vendas. Bom, o meu lucro aqui não é tão grande, por exemplo, 9, mas eu preciso vender esses 9 porque ele faz parte de um mix de outro produto. Aí sim, né? O outro, se eu tenho que vender casado, esse com o outro que dá uma margem de lucro maior. Aí sim, não posso mais vender porque esse aqui diminuiu a minha margem de lucro. Sim, mas se tu não produzir mais, não vender 9, você também não vai ganhar o outro. E o outro tem uma margem de lucro maior. Então, você sacrifica um em detrimento de outro, né? Mas daí, isso aí já é a parte de vendas, da área de marketing e tal, né? Não é, no caso aqui da nossa tabela, para a gente entender sobre custos, custo marginal, receita marginal, né? Mas é muito interessante e importante as pessoas saberem disso, né? Tanto o administrador como na área do direito, entender isso, e todos os cursos de gestão, porque ela é fundamental uma análise, né, para entender o setor econômico e entender a sua empresa, por isso que ela é microeconomia, essa parte é microeconomia, por quê? Para entender a empresa,
né? Quem vai, no caso do direito, vai para a área empresarial, como é que vai entrar dentro da organização, até para uma tomada de decisão, de negociação, se não consegue entender essa questão de custos, né, de lucro? Ele precisa entender e que a empresa precisa cuidar isso, porque ela pode sofrer muito, né, muitas perdas se ela não olhar para isso. Tem empresário que faz isso de cabeça, né, diz assim, pô, o cara não faz planilha, não faz nada, mas esse cara, normalmente, tem uma empresa pequena. No momento em que a empresa começa a crescer, e a gente está falando de um produto, agora vamos imaginar que normalmente as empresas têm mais de um produto, ela tem que ter essa tabela para cada produto, né, para entender qual é a margem de lucro do produto A, do produto B, do produto C, até para uma tomada de decisão de se retirar do mercado, né, não, nós não vamos mais produzir o produto X, mas por quê? A margem de lucro dela é muito pequena, nós temos essa aqui, que o custos é muito menor, e aí eu consigo trabalhar com preço, eu consigo, enfim, né, numa tomada de decisão, a gente precisa dos números, e os números têm que ser compilados, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma área de custos, um setor de custos, por isso que a gente tem que ter a produção, ela tem que ser sincera nas suas informações, porque tudo isso está na planilha de custos. Se a gente lá na produção, né, nos registros, fizer de uma maneira irreal, mentirosa, enfim, desleixada, depois esses números que não são reais vão para uma planilha, servem para a tomada de decisão, e essa decisão toda baseada em números errados. Vejam que tudo está amarrado dentro de uma empresa, né? Não se pode a gente brincar com isso, porque às vezes a tomada de decisão é até a tomada da vida de um setor. E a vida de um setor não está no setor em si, mas está nas pessoas da qual ela existe, né? Alguma pergunta? Não, mas estão muito quietos. Meu Deus do céu, vocês estão aí? Já disseram para vocês que, às vezes, o professor é uma verdadeira sessão de como é que é? Sessão de... Ai, como é que é o nome? Alguém me ajuda aí. Espírita? Espírita, que eu estou perguntando. Tem alguém aí? Milena, tem alguma pergunta? Não. Mariana. Prof, era difícil para entender, sabe, porque são muitos cálculos assim, mas vou retomar de novo primeiro para depois fazer exercício, né, para entender bem. Sim, eu acredito. O melhor, nesse caso, é uma aula presencial, né, que a gente pode montar o gráfico juntos, a tabela juntos, daí a gente vai calculando. Né, nesse sentido, o presencial, ele facilita até para o entendimento, porque a gente precisa de um tempo para construir o conhecimento, né, então, fazer o gráfico, fazer a interpretação desse gráfico, por que vai esse pontinho aqui, ali, né, aqui eu mostrei o gráfico pronto, né, nesse sentido. Então, assistam a aula de novo, procurem material, tem uns livros, né, da biblioteca. Se vocês querem se aprofundar, fala, César. Ou quem que falou? Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Que fica complicado a gente entender, mas o que facilitou para mim no decorrer da aula de hoje foi a tabela mesmo. Porque na teoria a gente lê, quase não se entende, né? É bem difícil. Mas no cálculo,
vocês começam a ter noção, né, do que ele está representando ali, né? E se você, vamos supor assim, vocês podem simular, pegam essa tabela e simulem dentro da organização onde vocês trabalham, né? Pega lá o valor lá, quanto que é a venda, quanto que é o custo, e aí vocês vão brincando com os números e veem se vocês acham lá no ponto de equilíbrio, ou aonde que está a maximização dos lucros, ou a partir daqui a gente tem perda, ou não, né? Isso é uma maneira de aprender, simular, né, essa tabela, para começar a entender como é que ela funciona, e ela funciona, né, e ela é importante como gestores, né, vocês entenderem e vocês trabalharem com ela. Prof, você falou sobre a biblioteca virtual, qual que é o login que a gente usa para entrar ali? Tu entra no autoatendimento, até pelo ambiente aula, não, mas no autoatendimento, lá, aqui naquela barrinha preta, sim, onde você tem vários, ali tem a biblioteca virtual. Tu clica ali, é a biblioteca da Pearson, tem centenas de livros ali. Daí você põe o que tinha outro acesso. Não, é sempre pelo teu acesso. Que o acesso é o e-mail e a tua senha, né? Uhum. Tanto o autoatendimento como o ambiente aula é o mesmo acesso. Tá? Obrigada. Prof, fala. Eu posso fazer uma pergunta referente à atividade que tu colocou no aula? Pode. Tu consegue abrir a última tabela ali, onde tem custo total e tudo mais? O que tem a tabela, Paloma? Tu consegue abrir para mim poder te explicar um pouquinho melhor? Tá, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Não, prof, a tabela que tu apresentou agora no aula, onde dizia a produção de venda. Tá. Então esquece. Deixa eu voltar aqui para vocês. Essa aqui? Tá vendo? Isso, essa mesmo. Ali tem produção e vendas por dia, e custo total e preço unitário de mercadoria, né? Lá na atividade, tu deu a opção para nós só da quantidade ali de produção e vendas por dia, que é 25 mil. Só que lá no custo total e preço unitário eu não tenho nenhum valor. Como é que tem que calcular? Pois é, eu calculo através do quê? Olha só, se você tem o custo total e se tu tem a venda total, tu tem a receita total. Tá. A receita que tu vendeu, tá? Tá. Divide pelo número de peças que você vendeu, você tem o preço. Olha aqui, ó. 3 vezes 5 não dá 15? Sim. Então, 15 dividido por 3 não vai me dar o preço unitário? Sim. Entendeu? Sim, mas e o custo total? O custo total... tu vai aqui, ó, na tua fórmula, o que é custo total? Custo total é o custo variável total mais o custo fixo total. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Podia valer 0,1 cada questão aí, porque não tá fácil, hein, professora? Mas... Tá louco. Robson, deu guarda, graça, Robson. É o Robson, sempre é o Robson. Apareceu para reclamar, é o Robson. Não, mas senão fica muito fácil, gente. Vocês têm que... Por que tem que ser difícil? Por quê? Vamos facilitar. Não, mas é que vocês têm que raciocinar. Que mais? Qual é a outra dúvida? Ô, prof, só repete para mim ali, a receita total dividida pela produção de venda por dia vai me dar o meu preço unitário? Sim. Tá.
Aí e o lucro total vai ser... O lucro total é só fórmula, gente. Olha aqui, ó. Lucro total é a receita total menos o custo total. Tá. É que vocês têm que procurar no conteúdo, né, esses cálculos. O custo médio tem ali também? O custo médio tem aqui a fórmula, olha aqui, ó. Em qual tabela que tá o custo marginal, essa toda a última tabela aqui. Custo médio, o que que é o custo médio? É o custo total dividido pelo número de produção. Então, quantas eu produzi e vendi. Isso aqui é a fórmula, ó, é só pegar esses itens. Entendi, vai ser o 3 ali no caso, dividido pela coluna 1. Isto. Vai me dar o 6, o 4, agora eu entendi a legenda. Eu também entendi agora. Eu tava bem confuso. Mas eu ainda acho que pode valer 0,1 ainda essa questão, cada um. Pelo menos, né? Não tá fácil não, né? Era só para ser um exercício, eu tô até dando uns pontinhos a mais. Tá louco, esse semestre ela tá de matar, dona Rosane. Eu cheguei a ver até a estrelinha também hoje. Não comeu chocolate na Páscoa. Eu vou dar um chocolate para umas caixas de bombom. Hein? Ai, mas estão chorando, gente. Que nada, isso aí é para aprender, Mas assim, ó, lá na tabela, os cálculos estão todos ali, estão tudo bem, é que é um conteúdo que vocês precisam revisar para tentar assimilar mais, né, pela complexidade que ele é, né. E aí, mais alguma pergunta? Profe? Fala. Perguntando fora do conteúdo de hoje, no nosso plano de aprendizagem, pelo cronograma, a gente teria a prova no dia 20/4, agora, depois do simpósio, certo? Certo. Não, era só isso minha dúvida, só para saber se era esse dia. Tá. É esse dia, sim. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Ô, prof, semana que vem é só o simpósio ou vai ter aula após o simpósio? Não, é só o simpósio. Terça e quarta. Quem tem aula terça e quarta vai ser só simpósio. Beleza, obrigado. É isso, gente.